Eduardo, a gente está acompanhando hoje, depois do que já havia acontecido, a questão de um mês, que a ministra Marina tinha ido ao Congresso e, ao ir ao Congresso, foi destratada, desrespeitada e tudo mais, ela voltou ao Congresso mais uma vez para conversar com a Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e mais uma vez foi atacada pelo Congresso. Quando se pensou que eles não repetiriam, eles repetiram de novo. Eu vou colocar um trecho aqui do vídeo para que a gente possa conversar de novo. Lembrando sempre que Marina Silva bate de frente com o agronegócio. E esses que estão falando com ela são da bancada ruralista. Então, vamos ouvir aqui o deputado Evair Vieira de Mello. Esse modo operante da ministra não é algo isolado, isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela é a mesma que as Farc colombianas usam, é a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa, é a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam, é a mesma tática, porque... Só um pouquinho que já vai voltar, que acho que é a minha internet que deu uma travada. Ele chama todos os coletivos que a mídia criminaliza. Sim, sim. Tudo vamos ver o finalzinho aqui, vamos ver o finalzinho aqui. Para o tempo. Porque esse modo operante... E nós temos agora aqui uma fala dela, e aí nós já vamos conversar. Foi um festival de horrores, mais um festival de horrores, ela sendo chamada de tudo que é tipo de coisa, porque realmente os interesses do agronegócio, né? Vamos lá. Diz que são produtores. Vamos aos autos. Vamos aos autos. Eu convido... Olha, isso é uma forma ofensiva de se dirigir a uma mulher. Quando um homem ergue a voz, quando um homem ergue a voz, quando um homem ergue a voz, ele está sendo incisivo, como foram incisivos vossas excelências. Não é show. Gente, vamos respeitar a palavra da ministra aqui, por favor. É defesa da dignidade. Quando vocês levantam a voz, vocês dizem que estão sendo incisivos, que estão sendo contundentes. Quando uma mulher fala ministra, com firmeza... Deputadas, por favor. A ministra está falando, as duas, por favor. Vamos respeitar a fala da ministra. Por favor. Eu estou pedindo respeito de ambas as partes. Talíria, por favor. Deputadas, por favor. Vamos respeitar. A ministra está com a palavra... Um minuto mais, presidente. Um minuto. Com a palavra... minuto, presidente. Deputada Talíria, por favor, deputada... Presidente, um minuto a mais. Fez isso com todos os oradores interrompidos. Tem que conter, por favor. Eu quero respeito dessa presidência e respeito com quem está falando no microfone. Eu estou pedindo respeito a todos que estão falando. Então, por favor, ministra, conclui sua fala. Minuto, presidente. Não, Vossa Excelência Foi feito com desconta todos. o tempo Foi feito com todos. dos deputados. Se Vossa Excelência puder Senhor presidente, usar pela do ordem, mesmo mas ela peso... Não, eu estou usando o mesmo tempo e estou pedindo respeito à palavra. Por favor, repõe o tempo da ministra. Presidente, não dá. Repõe o tempo da ministra, 6 minutos. Para não ter 2 pesos e 2 medidas. Obrigada, presidente. Para não ter 2 pesos e 2 medidas. Então, feito o desagravo ao IBAMA, primeiro, desmatamento caiu. Não é verdade que aumentou. Segundo, não tenho culpa se vocês não reconhecem o problema da mudança do clima. Nós reconhecemos. Para resumir para a nossa comunidade aqui em toda a sessão, eles simplesmente negam a mudança climática, né? Negam o aquecimento global, então não aceito nenhum tipo de justificativa da ministra do Meio Ambiente sobre influência do clima, nada, porque isso aí é conspiração para eles. Trazem números distorcidos, e quando ela tenta colocar ao longo de toda a audiência, quando ela tenta colocar
eles interrompem sistematicamente e vão massacrando a ministra, como já tinham feito há um mês, para tentar, de todas as formas, desconstruir toda a fala dela, abalar ela e manter as suas pautas, que são do agronegócio. Eduardo, a questão climática é uma das questões mais importantes, não para o Brasil, como para o mundo. E atacar a Marina é atacar uma mulher idosa, preta, descendente de povos originários, que foi semi-analfabeta até a idade adulta, que tem toda uma trajetória e que eles ali, como os barões de alguma coisa ou representantes dos barões de alguma coisa, se sentem no direito de fazer ela passar por tudo isso. E aí eu te passo a palavra dizendo, comparam ela ainda com Hamas, tratam as Farc do jeito que eles sempre trataram as Farc, parecia o Olavo de Carvalho falando ali, Eduardo. Rapaz, eles buscam ligá-la com tudo que a mídia difama. Não sei como é que não entrou Maduro, Ortega, Evo Morales também, ela está ligada, porque esses caras usam a velha tática, o velho modo de proceder, já está velho, né? É recente, mas já está velho, que é não deixar a pessoa falar, interromper, ofender, tentar tirá-la do sério, xingar a mãe dela, acusar de qualquer coisa durante a fala dela, não deixar ela concatenar ideias, porque ela tem razão. Está naquela tática aquele cara que escreveu o livro Como Ganhar uma Discussão Sem Ter Razão, onde você produz um tumulto danado, tira a pessoa do sério para não haver discussão. Por quê? Porque a pessoa tem razão. Quando você levanta o conflito, a briga, o xingamento, levanta a poeira e a razão desaparece. Não importa a razão. O negócio é ganhar a discussão, é desestabilizar o outro, não deixar o outro se expressar e ofender o máximo possível. Os argumentos são insultos, não são argumentos. Eles não têm argumento. Eles estão ganhando muito dinheiro para ser assim. Eles estão defendendo interesses financeiros, interesses podres de rico, interesse de um punhado de parasita que suga o sangue da sociedade para ter privilégios inimagináveis para a maioria das pessoas. Eles estão exercendo um papel. Esse congressinho absurdo aí está descarando ao que ele vem, porque ele sempre veio nos mesmos interesses. As poucas vezes que houve um número suficiente para enfraquecer, caiu o governo. Derrubaram. Golpe, falcatrua, derruba tudo, populismo, mantém o povo ignorante, ataca tudo que favorece a formação de consciência popular. Tudo que tira privilégios em nome de servir de direitos a quem precisa, a quem tem sua vida sabotada, que é a grande maioria das pessoas. É preciso manter na mentalidade escravista o poder do Estado, né? Porque o poder do Estado não é o poder verdadeiro, é o poder financeiro, internacional, com seus cúmplices nacionais, que são banqueiros e demais podres de ricos, que nem se sentem brasileiros, que olham para a nação brasileira, para o povo brasileiro, com desprezo, se sentem estrangeiros e se submetem a ditames estrangeiros para se manter no privilégio. É o modo de proceder do colonialismo. Enriquece-se uma elite minoritária para manter o povo ajoelhado, escravizado, explorado e para saquear as riquezas, os recursos que tenham no território nacional. Esses caras não representam nada mais do que isso. O parlamentar ali, o mesmo, ele chegou a dizer para ela num momento que ela é contra o agronegócio porque ela nunca trabalhou e não sabe o que é produzir para o país. Interessante que eles levantam a bandeira de toda a produção, a bandeira de tudo para eles e negam, inclusive, os incentivos que recebem do governo, né, Eduardo? O Plano Safra, agora. Eles receberam um dinheirão para aplicar. E, cara, aí que está a importância do controle das informações, o controle das comunicações. Mantém o povo desinformado. Então, quando eles dizem, não, nós plantamos alimentos, o povo acredita. Eles produzem matéria-prima para exportar e trocar por dólar. Matéria-prima transgênica, que vai envenenar a carne que vai ser comida em outra parte. Eles não produzem, quem produz alimento, 70% do alimento que está no Ceasa é agricultura familiar. São os pequenos produtores. São as famílias que plantam, que não usam agrotóxico, porque já perceberam ao longo de gerações
que quem planta com agrotóxico se contamina antes de quem come. Então, eles não usam os venenos agrícolas, né, na medida que é ditada pelas grandes empresas, para se protegerem. E resulta que os alimentos que eles fornecem é mais saudável, é orgânico, é um alimento de verdade. Também é o terror da indústria alimentícia, que comprou também um monte de deputados aí nesse parlamento. Mas 70% desse parlamento é totalmente vendido. Que fala em nome do povo, que por 1000 curvas eles vão servir ao poder econômico. É o pessoal que é contra você reduzir a escala de 6x1. 70% foi contra retirar essa escala, onde a pessoa tem um dia na semana para fazer faxina na casa, lavar sua roupa, tratar dos seus assuntos, resolver os seus problemas e voltar para o trabalho. Não se pode chamar esse dia de folga. Não é folga. É um dia de trabalho pessoal, na sua própria vida. Quem é que pode ser contra isso? O patronato, os exploradores, a mentalidade escravista, que é herdada ao longo dos séculos, proibiu-se a escravidão, mas transformou-se o modo para a escravidão ser mais sutil. Mas a escravidão está aí. O 6x1 é uma escravidão. Seria a hora de levantar quais são os parlamentares que votaram contra o término dessa escala absurda, essa escala perversa. Quem foi que votou contra? Esses caras têm que ficar marcados, porque eles se declaram no voto, não é no microfone. No microfone eles enganam, eles distorcem, eles atacam, eles camuflam, soltam fumaça. É no voto que eles se revelam. E cadê a publicidade de cada votação? Cadê a comunicação governamental? Cadê a fala do Lula diária, todo dia de manhã, das 6 às 7 da manhã, ele se comunicando? Ele não pode fazer isso porque ele está amarrado. Se ele fizer isso, ele cai. Ele está envolvido com todas as forças da conservação, todas as forças do dinheiro, da perversidade social, estão ali, junto dele, sem deixar ele agir, sem deixar ele fazer o que ele gostaria. Ele compõe demais, mano. Eu acho que deve ser consequência dele ter sido sindicalista e ter tratado com o patrão o tempo todo. Ele concede, ele é simpático, ele não quer bater de frente. Mas essa gente, esses parasitas, esse punhado e seus apaniguados, seus mercenários, eles não querem ceder 1 milímetro. Não há como compor com essa gente, velho. É bater de frente mesmo. É ir para a mídia denunciar. É chamar o povo à participação. Não é só para apoiar o governo, é para entender o que está acontecendo. Se o povo entendesse o que está acontecendo, isso não estava acontecendo. Porque toda vez que o povo se levanta, essa galera exploradora recua, se acovarda. Eles morrem de medo do povo, desde a Idade Média. O pesadelo do senhor feudal era a revolta dos camponeses. Por quê? Porque ele sabia muito bem o que ele faria com alguém que fizesse com ele o que ele faz com o povo. Esses caras é a mesma coisa. Eles sabem o que eles fariam para se vingar de pessoas que fizessem com eles o que eles fazem com o povo. Então eles têm pavor do povo. O povo tem que ser mantido ignorante. Olha o ódio ao Brizola. Qual era a preocupação do Brizola? Educar o povo desde a primeira infância, com alimento, em primeiro lugar, com consciência política, consciência social. Olha a formação das Forças Armadas. Thomas Sankara já falava lá em Burkina Faso, um militar sem consciência social é um criminoso em potencial. E você vê as polícias praticando crime o tempo todo contra os periféricos. Um tapa na cara é um crime. Uma agressão verbal é um crime. Eles fazem muito mais do que isso. Eles dão tiro, eles forjam, eles prendem meninos que não têm nada a ver com tráfico, ligando ao tráfico, e o menino vai aprender a ser bandido na cadeia. Por quê? Porque é proibido a criação de consciência social. Se você cria sua consciência social na instrução das forças de segurança, elas vão se recusar a cumprir certas ordens contra o povo, como de desalojar uma comunidade inteira para fazer um estacionamento, um shopping center, uma arena de competição.
como foi feito durante as obras da Copa e das Olimpíadas. 250 mil famílias foram expulsas dos seus lugares. Por quê? Porque eram pobres. Jamais seria um condomínio de ricos, com desembargadores, juízes, generais. Tem que ser em cima do povo. Então, o povo tem que ser mantido longe de qualquer tipo de instrução verdadeira, longe de qualquer tipo de informação verdadeira. Tem que ficar na mão da mídia, que é profissional em mentira. Você quer ser um jornalista rico e famoso? Aprende a mentir com maestria. Aí você vai ocupar altos cargos nas maiores emissoras do país, porque a função é enganar o povo. Essas emissoras foram construídas para isso, para enganar o povo. O Instituto Genial Quest publicou uma pesquisa hoje, e eu vou colocar aí, inclusive, a manchete do G1 aqui, porque vai ilustrar muito o que tu está falando. Saiu hoje essa pesquisa Genial Quest. Não foi uma pesquisa feita com a população, foi uma pesquisa feita com os parlamentares. E olha a manchete: 70% dos deputados federais são contra fim da escala 6x1. 70% dos deputados federais são contra o fim da escala 6x1. A quem representa esse 70%? Ao povo? Óbvio que não. 70% dos parlamentares representam, se muito, 100 mil pessoas nesse universo de 220 milhões de pessoas. 100 mil pessoas estão representadas no Congresso, dão as ordens. E desses 100 mil, eu acredito que uns 5 mil mandam mais. E o resto vai no arrasto. Tendo seus privilégios, a pessoa aceita tudo como está. É verdade.